Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro de 2016, e hoje eu gostaria de continuar o nosso estudo de Atos dos Apóstolos, dessa vez no capítulo 23. Vamos ler juntos? Diz assim: lembrando que na última reflexão sobre Atos 22, Paulo apresentou sua defesa. E depois ele foi preso de novo para ser açoitado. E quando ele foi ser açoitado, ele informou às pessoas que ele era cidadão romano desde o nascimento, por direito de nascimento. E eles ficaram com medo e depois fizeram Paulo se apresentar diante do Sinédrio. E agora a gente vai ler o que Paulo falou ao Sinédrio. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhes batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não achamos nesse homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Quer dizer, os fariseus estavam, ao descobrirem que Paulo era fariseu, começaram de alguma forma, a tentar encobri-lo, a tentar defendê-lo, o que é muito típico mesmo de grupos religiosos, não é? Você é defendido enquanto você faz parte do grupo, enquanto você está identificado com o grupo. Se Paulo não estivesse falando nada a respeito disso e fosse julgado meramente pelo conteúdo, provavelmente os fariseus o apedrejariam, matariam também. Mas como ele invocou a sua identidade, não é? E a sua semelhança com os fariseus, e a sua história com os fariseus, e a sua parentela, não é? Identificada com os fariseus, agora os fariseus se levantam para se opor contra os saduceus. De certa forma, ele levantou um questionamento que trazia contenda entre eles. Então os fariseus agora, com todo o rigor doutrinário, com toda, vamos dizer assim, toda a avidez por defender as suas doutrinas, eles então passam a defender Paulo e também para reiterar sobre os fariseus de que Paulo pode ter, inclusive, recebido um anjo ou um espírito e então estar anunciando a mensagem que esse anjo ou esse espírito lhes ofereceu. Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. Quer dizer, Paulo pensou por alguns momentos que iria morrer
em Jerusalém. No entanto, agora Paulo está recebendo da parte do Senhor a informação de que ele ia, inclusive, testemunhar dele em Roma, assim como ele fez em Jerusalém. Então, isso já deu a Paulo mais ou menos uma ideia de que ele ainda viajaria para Roma. Versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto Paulo não fosse morto. Que terrível isso, hein? Um jejum de morte. Um jejum que só seria interrompido quando Paulo fosse morto. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante juntamente com o sinédrio que vô-lo apresente como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo isso avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva esse rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a lhe comunicar. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo para dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a me comunicar? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. E é interessante, né? Como nós, seres humanos, nos aliançamos em bobagens, em tolices, em jejuns de perversidade. Como nós somos maldosos. Esses homens foram extremamente frustrados na sua tentativa, né? Porque Paulo não vai morrer ali. E eles deveriam ver essas coisas como um alerta para que não pratiquem o mal, mas nós somos muito maldosos. Nós temos uma tendência de nos juntarmos a outros que estejam insatisfeitos como nós, para fazermos todo tipo de maldade, até o ponto de planejar assassinar alguém com o qual a gente não concorda. Depois que o rapaz disse isso ao comandante, não é? O comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando, pois, centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos. A carta dizia assim: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, para saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele.
os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Então veja que trama ao redor de Paulo. Paulo sendo perseguido de um lado para o outro. Paulo exigiu que fosse tratado com dignidade por causa de sua cidadania romana. Quando estava diante dos judeus, tentou evocar o seu lado fariseu, a sua história com os fariseus. Isso causou um alvoroço, isso lhe deu tempo. Ao mesmo tempo que uma trama de morte se instaurou, um planejamento de assassinato se estabeleceu, mas de alguma forma alguém ficou sabendo, levou o conhecimento de Paulo, e Paulo então tomou suas providências. É interessante essa saga porque mostra que Paulo não está disposto a morrer por alguma bobagem. Paulo está fazendo o possível para ensinar o Evangelho em todas as oportunidades que ele tinha de falar ao povo a respeito da sua própria defesa. Paulo gostava de ter a oportunidade de falar, era o que ele pedia em todo lugar. Usando, obviamente, o argumento de que iria se defender, ele acabava ensinando o Evangelho e contrariando os seus acusadores. E isso fez com que o Evangelho se espalhasse, porque ele era mandado de uma instância para outra, de um lugar para o outro. E isso fez com que muitos crescem. Com certeza, mesmo no meio desse alvoroço, dessa multidão, as notícias chegam. Quando tem algum acontecimento dessa natureza, as pessoas comentam umas com as outras, ainda mais naquela época, que não haviam publicações oficiais de jornais ou coisa do tipo. As notícias eram oferecidas ao povo de boca em boca, e com certeza as palavras do apóstolo Paulo, de alguma forma, acabavam chegando nas casas, no povo comum, e com certeza muitos se convertiam ao Evangelho, uma vez que as opiniões se dividiam e a mensagem ia se espalhando, seja por meio dos defensores de Paulo, seja por meio dos acusadores. Sem perceberem, estavam anunciando o Evangelho de Jesus por meio da sua própria acusação. Por isso a gente entende quando Paulo disse: olha, o que importa é que Cristo seja anunciado, ainda que seja por uma, vamos dizer assim, por uma motivação não tão pura, mas de alguma forma as mensagens estão chegando às pessoas de que Jesus é o Filho de Deus, ainda que pela boca daqueles que querem matar Jesus. E esse é outro paradoxo. Aqueles que querem matar Jesus acabam promovendo ainda mais a sua vida. Aqueles que, de fato, desejam acabar com a reputação de Jesus acabam se contradizendo e mostrando a sua própria ignorância, a sua própria tolice. E assim a mensagem vai se espalhando por toda parte, de uma forma ou de outra. Essa é a consciência que nós precisamos ter. Temos que ser espertos, astutos, no bom sentido da palavra, no sentido de aproveitar cada oportunidade que a gente tem para anunciar a bondade, a vida, o amor, a misericórdia. E com certeza alguém cheio do Espírito, mesmo sendo acusado ferrenhamente, será, obviamente, capaz de fazer a sua defesa com maestria. Aqueles que estão de fato cientes de sua fé
sabem testemunhar, sabem dar conta daquilo que creem. E com certeza, isso de certa forma cala a boca dos acusadores. Eles têm que se virar nos 30 para poder criar mecanismos de acusação ainda mais elaborados. Nós precisamos ter essa consciência, vivermos lembrando-nos desse chamado, de que devemos ser testemunhas de Jesus, onde passamos, em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra.